As coisas iam mal na fábrica de costura. Os equipamentos estavam desatualizados, e o antigo patrão, aparentemente, praticava desvios, resultando em uma escassez constante de materiais e acessórios. O proprietário morava na capital e estava ponderando o fechamento da unidade não lucrativa, mas sentia simpatia pelos trabalhadores, sendo ele próprio de uma cidade pequena. Ele compreendeu as dificuldades de trabalhar em uma área remota. Para investigar a situação e determinar as perspectivas futuras da empresa, o diretor decidiu enviar seu jovem delegado Alan para o campo. Na realidade, foi mais um exílio do que uma viagem de negócios, como punição por Alan ter rejeitado a filha do diretor, que havia demonstrado grande interesse por ele. Inicialmente, o empresário idoso queria demitir seu vice por raiva, mas o profissionalismo prevaleceu sobre as emoções. Em primeiro lugar, Alan não havia feito nada errado, o coração não pode ser comandado, e ele não era obrigado a amar ninguém, mesmo que fosse a filha do chefe. Em segundo lugar, encontrar especialistas tão qualificados era como encontrar uma agulha em um palheiro. Todos queriam ganhar muito sem colocar muito esforço, e funcionários verdadeiramente valiosos eram raros. Então, Alan se viu nessa cidade remota. Sendo natural da capital e acostumado ao conforto desde a infância, ficou um pouco chocado com o estilo de vida e a mentalidade das pessoas do interior. Ele sentiu-se particularmente desconfortável devido ao aumento da atenção da população feminina. A cidade estava passando por um declínio no número de residentes do sexo masculino, à medida que homens jovens e fortes saíam em busca de vidas melhores e rendimentos mais elevados. Principalmente mulheres e garotas provocavam Alan, chamando-o de noivo invejável da capital. Portanto, Alan não gostou de seu local de trabalho temporário e, no primeiro dia, considerou fugir. Porém, tal ato seria pouco viril e poderia comprometer sua carreira. Alan tinha aspirações de se tornar o chefe de uma das filiais de uma empresa de roupas, e a situação com a filha do patrão abalou sua posição. Se ele recusasse a viagem de negócios agora, poderia ser o fim de sua carreira de gestão, e ele teria que começar do zero em outra empresa. Em seu primeiro dia de trabalho no novo local, Alan acordou antes do amanhecer. Ele estava nervoso para conhecer seus novos subordinados e ensaiou seu discurso de boas-vindas em frente ao espelho. Afinal, ele queria estabelecer sua autoridade com as espirituosas senhoras. No entanto, ao entrar na fábrica, ele esqueceu tudo o que havia planejado dizer. Alan tinha um nó na garganta que o impedia de pronunciar uma palavra. A causa de sua confusão não era o som de risadas femininas ou piadas grosseiras, era ela, um pouco afastada da multidão. Ela era uma garota alta e esbelta, diferente de suas colegas. Ela estava calada e um tanto distante, parecia desinteressada no que estava acontecendo e não prestava atenção ao novo chefe. Na verdade, seu coração batia forte naquele momento, e inúmeros pensamentos giravam em sua cabeça. Tudo o que ela queria era escapar despercebida, para evitar ver este homem e para impedi-lo de reconhecê-la ou notá-la. Mas ele a reconheceu, apesar dos 7 longos anos que haviam se passado. Durante esse tempo, Kelly havia mudado muito. Ela tinha rugas nos cantos dos olhos e havia cortado seus cabelos longos e luxuosos. Porém, o olhar inteligente de seus olhos verdes, sua expressão ousada e as rugas em seu nariz permaneceram inalteradas. Alan não poderia estar enganado, era a mesma Kelly que ele amava de todo o coração, aquela por quem ele ansiava há tanto tempo. Kelly não se lembrava de sua mãe e só conhecia seu rosto por fotos antigas. Sua mãe havia morrido em um acidente de carro quando a menina tinha apenas 2 anos de idade. Tomada pela dor, o pai de Kelly não sabia como continuar. Então, ele decidiu se mudar para a cidade natal de sua mãe, afinal, a avó era a melhor pessoa para cuidar de uma menina órfã. A senhora Marta realmente se tornou uma figura materna para Kelly durante os primeiros anos de sua vida. No entanto, quando a menina completou 6 anos, sua avó faleceu de doença cardíaca. Dizem que o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções, e esse foi certamente o caso desta vez. Antes de sua morte, a senhora Marta fez algo tolamente gentil para seu filho e sua neta. Como ela pensava que já estava de olho há muito tempo em Brenda, uma jovem viúva que morava em uma rua vizinha. A senhora idosa acreditava que não havia melhor candidata para ser a esposa de seu filho. Brenda era linda, trabalhadora, de aparência decente, o mais importante, sem filhos.
A senhora Marta viu isso como um fator crucial. Ela acreditava que, uma vez que Brenda não tinha seus próprios filhos, ela certamente amaria Kelly e nunca a privaria de nada. E para John, Brenda seria uma esposa leal, pois ela não conheceu mais ninguém nos 5 anos desde a morte de seu marido. Ela não é, isso é bom, a senhora Marta raciocinou em seu leito de morte. Como seu último testamento, a idosa ordenou que seu filho se casasse com Brenda. Por natureza, John era um homem de vontade fraca, que não sabia lutar contra as circunstâncias e sempre nadava com a corrente. Para ele, era importante ter alguém por perto para manter a casa limpa e cozinhar, e ter sua filha sob supervisão. Bem, por que não Brenda? John pensou. Afinal, ela é uma mulher bonita e forte. Embora fosse um pouco mais velha que ele, tais convenções nunca o incomodaram. Além disso, depois que a mãe de John morreu, Brenda se ofereceu para ajudá-lo com sua filha e começou a visitá-lo para limpar a cozinha e brincar com a menina. No começo, ela vinha até John uma vez a cada 3 ou 4 dias, mas depois ela começou a visitá-lo com mais frequência e acabou se mudando para a casa dele, de forma natural e discreta. John nem percebeu como Brenda passou de uma simples vizinha a quase um membro de pleno direito da família. John nem precisou propor casamento a ela. A própria Brenda iniciou a conversa e cuidou de todas as questões burocráticas. Contudo, uma vez que as assinaturas foram colocadas e os anéis foram trocados, a situação na casa mudou drasticamente. Tendo se tornado a legítima esposa de John e senhora da casa, Brenda se transformou de uma mulher em uma verdadeira fúria. Todavia, essa mudança afetou principalmente Kelly, que agora tinha uma madrasta perversa. Assim como no conto de fadas da Cinderela, Brenda muitas vezes gritava com a menina desnecessariamente e a sobrecarregava com tarefas domésticas que estavam além de sua idade. Se Kelly deixasse de fazer algo, Brenda repreendia duramente e a punia a colocando em um canto. Eventualmente, ela até começou a abusar fisicamente dela. No início, Kelly buscou proteção de seu pai, seu único membro da família. John ficou profundamente indignado quando soube que sua nova esposa estava explorando e abusando de sua única filha. No entanto, quando ele confrontou Brenda sobre isso, ela mudou completamente a situação. É claro que Kelly não me ama. Ela tem ciúmes de você, é por isso que ela está inventando histórias ruins sobre mim. Você não tem ideia de como ela me atormenta ou das intrigas que ela cria enquanto você está no trabalho, disse Brenda, soluçando incontrolavelmente, desabando no sofá. John, desnorteado, correu para confortá-la. Sinto muito, querida. Oh, eu juro que Kelly receberá o que merece por me enganar, ele repetiu nervosamente, acariciando o ombro de sua esposa chorando. Kelly estava assistindo a essa cena pela porta entreaberta da sala. Percebeu que seu pai não a apoiaria e que ela teria que suportar o abuso de sua madrasta. Era por isso que Kelly não tinha lembranças felizes de sua infância em sua própria casa. Ela se tornou uma empregada, limpando sem parar, esfregando e realizando outras tarefas. Não tinha tempo para brincar fora, então não tinha amigos. Kelly só saía de casa para ir ao supermercado ou ao mercado, e sua madrasta a vestia com roupas humildes que as crianças riam e os adultos balançavam a cabeça com simpatia. Quando Kelly começou a escola, sua madrasta não lhe dava muito tempo para fazer o dever de casa. Como resultado, a menina recebia notas ruins, apesar de ser bastante inteligente. Com o passar do tempo, John começou a perceber que algo estava errado, mas Brenda era hábil em sentir o humor dele e agia como a madrasta mais carinhosa na presença dele. Nesses momentos, ela tratava Kelly com tanto carinho que nem toda mãe biológica conseguia igualar a ternura dela. Embora John tenha percebido a falsidade de sua esposa, ele escolheu afastar suas dúvidas. Ok, vou expulsá-la de casa, ele pensou, mas então quem vai cuidar da casa e criar a filha? É melhor deixar as coisas como estão. Em meio a toda essa desesperança, Kelly encontrou consolo em uma coisa. Enquanto vasculhava o sótão, ela descobriu um baú empoeirado cheio de vários livros sobre corte e costura, bem como restos de tecido lindos, mas desbotados. Esses tesouros pertenciam à sua avó, que gostava de costurar quando era jovem. Kelly começou a estudar esses livros e, eventualmente, pegava agulha e linha sempre que sua madrasta estava fora de casa ou tirando uma soneca. Depois do jantar, a menina corria para o sótão e mergulhava no mundo mágico dos padrões e tecidos.
Uma vez, quando Brenda foi ao mercado, Kelly, como sempre, começou a trabalhar em seu bordado. Infelizmente, no meio do caminho, o salto do sapato de sua madrasta quebrou, então ela voltou para casa para trocar os sapatos. Foi então que ela percebeu que a casa estava silenciosa e começou a chamar pela enteada. Quando não obteve resposta, Brenda pensou consigo mesma: que garota preguiçosa. Ela deve ter fugido para algum lugar. De repente, ela percebeu que a porta do sótão estava aberta, e a escada que geralmente estava em outro lugar estava na frente dela. Quando ela subiu as escadas, Brenda viu Kelly, que estava trabalhando em um pedaço de tecido e cantarolando uma música baixinho. Era difícil entender por que o hobby da garota deixava Brenda tão irritada. Ela geralmente ficava irritada com tudo relacionado à garota e tentava deixá-la infeliz de todas as maneiras possíveis. Sem hesitar, a mulher arrancou o tecido e o padrão das mãos da enteada e levou-os para fora. Então, ela retornou e retirou os livros do baú. Por mais que Kelly gritasse, por mais que chorasse, ela não conseguiu salvar seu tesouro. Brenda queimou tudo no meio do quintal. No entanto, Kelly conseguiu salvar um folheto com estampas de vestidos. Ela o escondeu com segurança em seu quarto e o contemplava à noite. Sim, a garota foi privada de seu passatempo favorito, mas agora ela compreendia claramente o que desejava fazer no futuro e a profissão que almejava. Kelly esperava ansiosamente a formatura na escola, pois isso significava que poderia se matricular em uma escola de costura e escapar da madrasta opressora e do pai indiferente. O sonho de aprender e viver uma vida livre aqueceu Kelly e ajudou a suportar o bullying de Brenda. Por sua vez, a mulher minava constantemente a compostura da enteada. Ela estava ciente dos planos de Kelly e costumava dizer à garota: "Você não terá sucesso em nada, não conseguirá nada, continuará morando aqui e me servindo." Mas chegou a hora, e Kelly percebeu seus planos. Geralmente, as pessoas sentem saudades de casa quando saem de suas cidades natais, mas a menina sentiu alívio ao deixar o lugar onde passou sua infância. O ônibus a levou para longe da casa de seu pai, e sua alma se sentiu mais leve. É claro que ela estava um pouco preocupada por deixar seu pai com essa mulher desagradável, mas no final das contas, ele fez sua própria escolha. Agora, Kelly teve que construir sua própria vida. Felizmente, a garota herdou a determinação e ambição de sua mãe. Em vez de estudar em algum lugar próximo, decidiu estudar na capital. Entendeu que não seria fácil entrar e que o custo de vida na capital era alto. No entanto, a cidade grande oferecia grandes oportunidades. Com muito trabalho e bons salários, havia uma chance de ela permanecer lá depois dos estudos e não voltar para a casa do pai com a madrasta cruel. Ao chegar na cidade, Kelly teve sorte ao se matricular em uma escola de costura e conseguir um dormitório quase imediatamente. Inicialmente, não pôde deixar de se sentir feliz com sua liberdade recém-descoberta. Não era mais ferida, humilhada ou forçada a realizar trabalhos domésticos pesados. O mais importante é que Kelly finalmente tinha amigos. Era algo novo e incrivelmente agradável para ela ter uma comunicação sincera e compartilhar segredos com outras pessoas. Porém, a euforia da vida na cidade logo desapareceu, e Kelly teve que enfrentar a dura realidade. Ela rapidamente percebeu que precisava encontrar um emprego primeiro. Kelly e suas amigas tentaram ganhar dinheiro com seu principal talento em costura artesanal e conserto de roupas. Anunciaram seus serviços nas redes sociais e aguardaram pedidos. Infelizmente, os pedidos não chegavam como esperavam. Ocasionalmente, alguém pedia para reformar um vestido ou saia antiga, mas o pagamento foi escasso. Um dia, no caminho de volta da escola, Kelly viu um anúncio para garçons em um café próximo. Ela decidiu que era exatamente o que precisava. Desviou-se de seu caminho habitual no meio do trajeto para o dormitório e seguiu para o endereço. Como o gerente do café estava presente, Kelly conseguiu passar na entrevista imediatamente, e assim começou a vida profissional de Kelly, combinando trabalho e estudo. Acabou sendo uma tarefa desafiadora para acompanhar tudo. A garota teve que sacrificar seu sono, mas enquanto os amigos de Kelly constantemente lamentavam e reclamavam das dificuldades da vida, ela não prestava atenção às dificuldades. Para ela, mesmo esses desafios eram uma fonte de felicidade, em comparação com sua vida sob o mesmo teto que sua madrasta Brenda.
Mas logo o destino reservou uma surpresa para Kelly como recompensa por sua firmeza e paciência. A garota notou que quase todos os dias um grupo de estudantes educados e bem vestidos vinha ao café. Eles se sentavam numa mesa perto da janela, pediam pizza ou sobremesas e discutiam assuntos relacionados à vida de estudante. Um rapaz loiro se destacou do resto dos colegas. Kelly se sentiu atraída por ele devido aos seus óculos redondos engraçados, estilo de roupa um pouco antiquado e comportamento tímido. Ela ouviu dizer que o nome dele era Alan. Isso durou cerca de 6 meses. Kelly carregava bandejas enquanto olhava para Alan. Eventualmente, ela percebeu que havia desenvolvido sentimentos por ele, e esses sentimentos ficavam mais fortes a cada dia. Porém, Kelly era realista e não acreditava em contos de fadas como Cinderela, baseados apenas na aparência de Alan e boas maneiras. Ela presumiu que ele vinha de uma família rica e nunca prestaria atenção a uma garçonete de uma vila pobre. Mas estava errada. Kelly tinha baixa autoestima, o que era compreensível. Ela não tinha uma mãe amorosa que a criasse e ensinasse a se valorizar. Sua amada avó faleceu muito jovem, e sua madrasta muitas vezes a insultava, chamando-a de um espantalho feio. Pior ainda, o ridículo de seus colegas também não ajudava a aumentar sua confiança. Portanto, Kelly não estava acostumada a se ver como uma garota linda e charmosa, apesar de sua aparência simpática e nobre. No entanto, Alan se sentiu atraído imediatamente por essa bela garçonete com olhos grandes e longas tranças. Mas devido à sua timidez natural, ele não se atreveu a admitir seus sentimentos. Em vez disso, ele apenas olhava de relance para a garota por quem se apaixonou. Mas um dia, finalmente reuniu coragem para dar um passo ousado. Depois que Kelly terminou seu turno, Alan se aproximou dela e ofereceu-se para acompanhá-la até sua casa. Impressionada e surpresa, ela não conseguiu encontrar palavras para responder e simplesmente assentiu. O jovem casal caminhou lentamente pelas ruas noturnas iluminadas pela luz das lanternas e vitrines das lojas. A viagem do café até o dormitório de Kelly levou cerca de meia hora, e durante esse tempo eles permaneceram estranhamente silenciosos. Quando chegou a hora de dizer adeus, Alan reuniu coragem para perguntar: "Posso levá-la para casa novamente amanhã?" Kelly assentiu e foi em direção ao dormitório. Naquela noite, Kelly não conseguiu dormir. Ela ponderou sobre o que tinha acontecido, agitando-se e virando-se inquieta na cama. Sua colega de quarto até jogou um travesseiro nela, expressando seu aborrecimento por ser incomodada. Para não incomodar mais a amiga, Kelly decidiu sair para o corredor e caminhou em direção ao grande espelho pendurado na parede perto da escada. Pela primeira vez em sua vida, ela se viu como uma jovem bonita que poderia se apaixonar. Ao contrário de outras garotas, Kelly não tinha o hábito de se admirar diante do espelho ou de se vestir bem. Talvez as palavras de sua madrasta tenham afetado profundamente sua autoestima, fazendo-a se ver como simples e desinteressante. Mas agora, o reflexo mostrava uma garota completamente desconhecida, que poderia facilmente aparecer em filmes ou brilhar nas capas de revistas caras. Por que não? Pensou Kelly, decidindo dar uma chance ao relacionamento com Alan. É claro que ela estava um pouco preocupada com a diferença de status social e riqueza, mas no século XXI, isso realmente importa? E assim começou o lindo e envolvente romance entre Alan e Kelly. Eles se encontravam em segredo, mantendo seu relacionamento privado. Kelly até largou o emprego no café e encontrou outro, para que Alan não se sentisse desconfortável ao ir com os amigos ao seu lugar favorito. Em sua inexperiência juvenil, ela não entendia por que seu namorado tinha tanto medo de que os outros descobrissem sobre o relacionamento deles. Ela estava muito cega pela felicidade dela e não tinha tempo para pensar. Contudo, com o tempo, Kelly começou a se sentir um pouco desconfortável com o fato de Alan nunca a ter apresentado aos amigos. Ela conhecia todos os namorados de suas amigas, e depois de 1 ano e meio de namoro com Alan, ela achou que era um período de tempo perfeitamente aceitável para conhecer os amigos dele, e até mesmo seus pais. Kelly decidiu que precisava ter uma conversa séria com Alan sobre isso. Mas quando estava prestes a iniciar a conversa, seu amado a surpreendeu de tal forma que todas as dúvidas e ressentimentos desapareceram. Ele lhe deu um anel de ouro com uma pedra rosa e a pediu em casamento. Kelly se derreteu de alegria e imediatamente aceitou sua proposta.
Por alguns dias, ela esqueceu suas preocupações, pensando que Alan finalmente a apresentaria aos amigos e familiares. No entanto, nada mudou, e as dúvidas retornaram. Kelly começou a se perguntar se seu noivo metropolitano estava simplesmente se aproveitando dela e não tinha intenções sérias. Talvez ele tivesse comprado o anel apenas para distraí-la, afinal, não era uma despesa significativa para ele. Então, Kelly percebeu que não poderia evitar uma conversa desagradável e decidiu não adiar mais. No segundo encontro, ela expressou tudo o que estava se acumulando em seu coração para Alan. Alan ficou sinceramente surpreso e perguntou: "Como diabos você chegou a tal conclusão? Eu pareço esse tipo de pessoa?" exclamou ele, com o rosto vermelho de indignação e ressentimento. "O que devo pensar? Estamos juntos há quase 2 anos, mas eu nem conheci seus amigos. Você vai se casar comigo, mas parece que sua família não sabe disso, ou vamos nos casar secretamente?" Alan não conseguiu encontrar palavras para responder. Da perspectiva de Kelly, seu sigilo e indecisão pareciam suspeitos. Mas, para não perder a pessoa que amava, ele teve que confessar que simplesmente tinha medo de sua mãe. Kelly olhou para seu amado com surpresa e uma pitada de desconfiança em seus olhos, e ele lhe contou o que estava acontecendo. A mãe de Alan vinha de uma origem nobre. A senhora Hillary era bisneta de um nobre e era incrivelmente orgulhosa disso desde tenra idade. Ela era obcecada por sua herança aristocrática e desprezava as pessoas comuns. Quando Alan era criança, ele sofria constantemente por causa dos modos aristocráticos de sua mãe. Ela não permitia que ele fizesse amigos ou brincasse com seus colegas da vizinhança. Enquanto outros meninos estavam jogando futebol e subindo em árvores, Alan foi forçado a frequentar aulas particulares e melhorar suas habilidades no piano. As crianças da vizinhança zombavam dele, sem perceber o quanto ele estava sofrendo. Quando Alan entrou em uma universidade de prestígio, ele finalmente teve a oportunidade de fazer amigos, já que sua mãe considerava a multidão adequada. Agora ele se viu encurralado entre 2 situações complicadas. Por um lado, ele amava Kelly e não queria perdê-la. Por outro lado, apresentá-la à sua mãe poderia resultar em um desastre. No entanto, não havia saída, Alan não poderia esconder seu amor da sua mãe para sempre. Eventualmente, eles teriam que se conhecer. Como Kelly estava tão preocupada com isso precisava acontecer em um futuro próximo. A conversa entre os jovens terminou tensa. Observou-se que eles não se viam há alguns dias. Então, Alan ligou para Kelly e a convidou para ir à sua casa conhecer sua mãe. A garota ficou ao mesmo tempo satisfeita e assustada, pois já imaginava a mãe dele como uma pessoa difícil, pela qual também sentia um pouco de vergonha. Acusou Alan de falta de sinceridade, mas o que estava feito, estava feito. Agora, era importante não causar uma má impressão na frente da senhora Hillary. Os amigos de Kelly ficaram tão encorajados com seu problema que todos trabalharam juntos para prepará-la para este importante jantar. As amigas trouxeram seus melhores trajes e joias para criar uma imagem adequada para conhecer uma família aristocrática. No final, Kelly se vestia de maneira simples, mas com bom gosto. Ela usava um vestido cinza monocromático com corte reto e botas de verniz que a deixavam bastante elegante. Pelo menos com essa roupa, ninguém a confundiria com uma aldeã ou com uma estudante de uma escola de costura. Todavia, apesar de sua roupa estilosa, Kelly não conseguia esconder sua falta de autoconfiança. Ela tremia e suas mãos tremiam ao imaginar o pior cenário para o encontro. Por algum motivo, ela acreditava que a senhora Hillary iria imediatamente criticá-la e tratá-la mal. Contudo, as coisas aconteceram de forma diferente. A senhora Hillary cumprimentou Kelly de maneira amigável, quase excessivamente amigável. O jantar transcorreu em um ambiente caloroso e descontraído. A mãe de Alan fez elogios a Kelly e perguntou sobre sua infância e seus estudos, ouvindo atentamente suas respostas. Ela compartilhou muito sobre seu filho e até mostrou fotos de infância dele. Por que Alan falava tão mal sobre a mãe dele? Ela é uma mulher tão legal, pensou Kelly, olhando para seu amado, que estava sentado ali tenso e claramente não compartilhando sua calma. Mas Kelly mal sabia sobre o enorme escândalo que a senhora Hillary havia causado a seu filho no dia anterior. Quando a mulher descobriu que seu filho tinha uma amante com quem pretendia se casar, ela quase desmaiou.
Mas quando soube que a garota vinha do meio do nada e estava estudando para ser costureira, seu desmaio foi substituído por uma raiva desumana. A senhora Hillary estava acostumada com seu filho sempre a obedecendo sem questionar. Ela falou longamente, gritando e até tendo um ataque histérico. Imagine uma plebeia feia tentando audaciosamente entrar em uma família aristocrática. Alan ouviu sua mãe em silêncio e então declarou: "Vou me casar com Kelly de qualquer maneira. Se você não a aceitar, faremos isso secretamente, sem sua permissão, e iremos embora desta cidade." É claro que Alan não tinha intenção de ir para nenhuma vila, essa ameaça era apenas a maneira dele de tentar influenciar sua mãe. Afinal, ela não tinha ninguém além dele, e a ideia de perdê-lo a aterrorizava. A manipulação parecia funcionar. As palavras de Alan tiveram um forte impacto na senhora Hillary. Por cerca de meia hora, mãe e filho se entreolharam em silêncio. Então, eles começaram uma conversa tensa, mas calma, sem elevar a voz. Agora, a senhora Hillary ouviu Alan com calma e até expressou o desejo de conhecer sua futura nora. Alan sentiu que algo estava errado com a rápida mudança de opinião de sua mãe. Quando ela conheceu Kelly de maneira calorosa e carinhosa, isso só o deixou mais ansioso. Enquanto Alan acompanhava sua noiva de volta ao dormitório depois do jantar, ela se aproximou dele dizendo: "Não entendo como você pôde falar tão mal da sua mãe. Você me assustou, e ela acabou sendo uma mulher tão legal." Alan não conseguiu encontrar nada para dizer em resposta, que ele apenas sorriu tolamente. Ele sabia que havia algo por trás das aparentemente boas intenções de sua mãe, mas ele não conseguia descobrir o que era. Os dias se passaram, mas o humor da senhora Hillary permaneceu inalterado. Ela continuou a exalar calma, e Alan gradualmente se acalmou. Os amantes continuaram a desfrutar de sua felicidade como se nada tivesse acontecido. Sem saber o que os esperava, uma noite, enquanto Kelly e suas colegas de dormitório estavam envolvidas em fofocas noturnas, houve uma batida na porta. De pé na porta estava uma bela mulher vestida de maneira elegante, loira, que parecia ter cerca de 25 anos. Ela examinou com arrogância e um tanto de desdém o modesto quarto e suas ocupantes. Então, perguntou: "Posso ver Kelly? Preciso falar com ela." Kelly ficou surpresa e não percebeu imediatamente que uma estranha veio visitá-la. Ela e sua convidada saíram para o corredor e foram para a cozinha, onde não havia mais ninguém naquele momento. A mente de Kelly estava cheia de perguntas. Quem era essa garota? Como ela a conhecia e o que ela queria? Além disso, Kelly não se atreveu a iniciar uma conversa. Depois de alguns minutos, a estranha quebrou o silêncio constrangedor e se apresentou como Ritter. Kelly olhou para a garota confusa, indicando que o nome não significava nada para ela. De repente, a máscara de fria arrogância de Ritter caiu. Ela explodiu em lágrimas, agarrando as mãos de Kelly e implorando para que ela não a separasse do pai de seu filho. Kelly não conseguia entender o que a convidada queria dela, que criança, que pai. Era difícil entender as palavras de Ritter através de seus soluços. Mas depois de alguns minutos, ela se acalmou um pouco e explicou tudo em detalhes. Ritter afirmou ter um noivo com quem estava há muitos anos. Eles se conheciam desde a infância porque suas famílias eram amigas. Eles planejavam se casar, mas em algum momento, o noivo de Ritter começou a se afastar e decidiu adiar o casamento. Ritter percebeu que seu amante a estava traindo, e já havia decidido romper o noivado quando descobriu que estava grávida. "Por favor, entenda", disse Ritter, "não vim até você por mim mesma, mas pelo bem da criança. Não quero que ela cresça sem pai. Por favor, tenha piedade de nós." Ritter implorou em lágrimas. Kelly perguntou intrigada: "Não entendo o que isso tem a ver comigo." "Vá organizar as coisas com seu noivo. Como posso ajudar?" Ritter explodiu orgulhosamente, levantou a cabeça e então virou-se e saiu, deixando Kelly sozinha com essa revelação chocante. A princípio, tudo o que Ritter disse parecia um completo absurdo para Kelly. Algum caso secreto? Uma noiva grávida abandonada? Nenhum Alan honesto, decente e tímido poderia estar envolvido em algo assim. No entanto, por outro lado, por que essa garota bem arrumada e bem vestida viria para um dormitório na periferia da cidade se fosse tudo mentira? Descendo as escadas na esperança de alcançar Ritter,
Ela tinha muitas perguntas a fazer, mas o tempo não estava do seu lado. Quando Kelly chegou à rua, ela viu que Ritter já havia entrado em seu carro vermelho e ido embora. Tudo o que ela pôde fazer foi observar as luzes traseiras se afastando até que o carro desapareceu na esquina. Deixada sozinha com seus pensamentos, Kelly tentou processar a informação que havia recebido. Quanto mais ela ponderava, mais clara a imagem se tornava em sua mente. Agora ela entendia por que Alan estava tão hesitante, porque ele a manteve em segredo de seus amigos e de sua mãe. Descobriu-se que durante todo esse tempo, ele estava levando uma vida dupla, a enganando e sua noiva, Ritter. Ele também contava histórias sobre ter medo de sua mãe, pintando uma imagem falsa dessa mulher gentil consumida pela raiva e ressentimento. Kelly andava nervosamente pelos corredores do dormitório. Ela nem percebeu suas amigas preocupadas que se aproximaram, perguntando o que aconteceu momentos atrás. Seu mundo inteiro desabou, destruindo todos os seus sonhos e planos futuros. Enquanto a onda inicial de raiva diminuía, Kelly recuperou sua compostura e imediatamente pegou o telefone. Ela queria ligar para Alan e exigir uma explicação, mas depois mudou de ideia. Decidiu que seria melhor esperar até a manhã seguinte e confrontá-lo na universidade, olhando-o nos olhos. Porém, depois de contemplar ainda mais a situação, seu orgulho acendeu. Kelly decidiu que mais tarde se arrependeria várias vezes, mas naquele momento parecia a coisa certa a fazer. Na manhã seguinte, Kelly sentiu uma dor de cabeça e não foi para a escola. Depois que suas amigas foram embora, ela saiu da cama e começou a arrumar suas coisas. Durante a noite, ela decidiu que não queria ficar na mesma cidade que Alan, nunca mais queria cruzar com ele novamente. É verdade que ela não tinha coragem de jogar fora algumas bugigangas bonitas que seu amante havia lhe dado. A garota virou-as com escrúpulos em suas mãos e depois jogou-as na mala com desdém deliberado. Uma vez que tudo estava embalado, Kelly sentou-se na cama e contemplou seu próximo movimento. Durante a noite, ela havia escolhido deixar a capital com economias mínimas. Ela não tinha condições de simplesmente mudar para outra cidade e começar de novo. Voltar para casa, para sua cidade, parecia ser a única opção. É claro que a ideia de viver sob o mesmo teto que sua malvada madrasta, Brenda, a aterrorizava. Ela também entendeu que abandonar os estudos quando estava tão perto de obter o diploma seria uma tolice. No entanto, o orgulho e o ressentimento dominaram seu bom senso. Saindo do dormitório com a mala na mão, Kelly olhou para trás, para o monótono edifício, que foi sua casa por um tempo. Ela respirou fundo e dirigiu-se à estação de trem. Na hora do almoço do dia seguinte, ela chegou à sua cidade natal e se aproximou dos portões da casa de sua família sem avisar ninguém de seu retorno. Kelly hesitou na soleira por um momento antes de bater forte na porta. Seu pai, visivelmente envelhecido durante sua ausência, cumprimentou-a com alegria nos olhos. No entanto, sua tentativa de abraçá-la foi interrompida por uma voz feminina áspera chamando do fundo da sala. Foi de lá que Brenda apareceu no limiar, usando um vestido colorido horrível e segurando um pano de prato sujo. A expressão em seu rosto ao ver sua enteada era uma mistura de surpresa e descontentamento que as palavras não poderiam descrever completamente. Ela deu uma breve olhada em Kelly antes de convidá-la para dentro, cuidando de sua mala. Kelly dirigiu-se ao seu quarto, o que a surpreendeu, pois ele ainda mantinha sua aparência original. Ela esperava que sua madrasta tivesse limpado tudo e jogado fora seus pertences, mas, na verdade, Brenda havia planejado fazer isso, porém não conseguiu. Você não pensa em nós há tanto tempo, e agora, de repente, decide nos visitar. O que há de errado? Perguntou Brenda. Kelly não respondeu à pergunta de Brenda que perguntou: por quanto tempo você acha que vou ficar aqui conosco? Brenda continuou seu interrogatório: veremos, talvez para sempre. A enteada respondeu antes de se fechar em seu quarto, evitando qualquer conversa desagradável. Brenda estava extremamente insatisfeita com o retorno de Kelly. Ela havia se acostumado a ser a única dona da casa e praticamente convencido John a ceder a casa apenas para ela. Com a chegada de sua enteada, ela sabia que isso não seria mais possível. Por outro lado, ela estava satisfeita que Kelly não tivesse tido sucesso na cidade grande e voltado para a casa do pai de cabeça baixa.
Esse era o tipo de pessoa que Brenda era. Ela gostava de encontrar alegria nos problemas dos outros e se energizava com seus infortúnios. Enquanto Kelly antecipava que sua madrasta tornaria a vida na casa do pai um inferno, Brenda zombava diariamente, a repreendia e a chamava de fracassada. Ela dizia coisas como: "Você não conseguiu conquistar a capital e não virou uma moça da cidade grande. Será que você?" Mas isso era apenas o começo comparado ao que aconteceria mais tarde. Na verdade, Kelly estava tendo crises de vômito devido a vários odores fortes por cerca de um mês, mas, por algum motivo, ela não havia prestado atenção a isso. Algumas semanas depois de voltar para casa, Kelly começou a sentir sintomas desagradáveis novamente. Ela se sentiu mal durante o café da manhã, e Brenda imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Ela não precisava de exames para saber que sua enteada estava grávida. Brenda, percebendo o motivo do retorno inesperado de Kelly, sentiu uma sensação de triunfo. Agora ela tinha a desculpa perfeita para repreender e atormentar a garota, mas primeiro ela decidiu criar um grande escândalo. Ela colocou as mãos na cabeça e gritou que Kelly havia envergonhado ela e seu pai diante de toda a cidade. Como enfrentar as pessoas? Mandamos nossa filha para estudar, e ela faz uma proeza como essa. Até mesmo John, que nunca havia demonstrado interesse em sua filha e havia ficado em silêncio quando a madrasta abusou, de repente, apoiou sua esposa e começou a repreender Kelly por sua falta de vergonha. Brenda, supostamente temendo a vergonha, rapidamente espalhou a notícia da gravidez de Kelly por toda a cidade. Ela espalhou rumores com todo tipo de bobagem, alimentando fofocas. Em poucos dias, todas as mulheres da cidade já estavam falando sobre como Kelly havia se envolvido com um homem rico casado na capital e engravidado dele. Quando a esposa legítima do homem descobriu o caso, ela agarrou Kelly pelos cabelos e deu um ultimato ao marido: "Sou eu ou ela." O rico homem, valorizando mais sua esposa, recusou sua amante. Sem escolha, Kelly teve que se despedir de sua vida glamourosa na capital e voltar para sua vida humilde, com vacas e galinhas. No início, Kelly ficou furiosa e chateada com esses rumores. Ela tentou se defender e discutiu com aqueles que adoravam fofocar, mas logo percebeu que era inútil. O que ela poderia fazer contra todos aqueles caluniadores? A história de Brenda parecia muito verossímil do ponto de vista de quem estava de fora. Além disso, para as pessoas de sua pequena cidade, que viviam vidas monótonas, essa história era uma lufada de ar fresco. Nos meses seguintes, eles tinham algo para conversar, e a cada dia novos detalhes fictícios surgiam. Com o tempo, Kelly aceitou o que estava acontecendo e parou de discutir com qualquer pessoa. Agora, ela tinha preocupações completamente diferentes. Precisava pensar em como viver e como sustentar a si mesma e a criança. Além disso, Brenda constantemente a repreendia por ser uma moça saudável que dependia dos pais e não trabalhava em lugar nenhum. Mas quem iria contratá-la? Quem iria querer contratar alguém que estava prestes a entrar em licença maternidade? Não havia muitas opções na cidade de Kelly, não havia muito trabalho disponível, exceto uma pequena fábrica de costura que havia aberto alguns anos atrás. Kelly não esperava ser contratada, mas decidiu tentar a sorte no departamento pessoal. Ela foi recebida por uma mulher que aparentava ter uns 50 ou 55 anos. Vendo a expressão severa da mulher e seu penteado formal, Kelly pensou que suas chances não eram boas. No entanto, durante a entrevista, descobriu que a mulher era gentil e compreensiva. Em sua juventude, ela havia passado por uma situação semelhante, então ela entendia como era ser deixada sozinha e sem apoio. Por simpatia, ela deu um emprego a Kelly, embora não com muito entusiasmo. Enquanto isso, Kelly se retraiu e não interagiu com ninguém. Ela se ressentia dos residentes que escolheram acreditar nas histórias de Brenda. Entretanto, eles, por sua vez, não sentiam remorso e não tentavam se comunicar com Kelly. Mesmo quando a fofoca acabou na cidade, as mulheres ainda a evitavam. Mesmo assim, Kelly encontrou consolo em seu trabalho, apesar dos olhares críticos de seus colegas. Ela se sentia calma e livre na fábrica, mas em casa, Brenda lhe dava um verdadeiro inferno todos os dias. A mulher escandalizava a enteada, a chamando de todos os tipos de nomes. Ela zombava dos fracassos de Kelly e a censurava. Dizia que por causa dela em casa não haveria paz,
pois o bebê nasceria em breve e choraria dia e noite. O que era mais ofensivo, Kelly não tinha mais argumentos para se opor à madrasta. Ela não podia mais olhar para Brenda de cabeça erguida porque entendia perfeitamente que, de agora em diante, não tinha para onde ir e teria que morar ali e estar a serviço dessa mulher desagradável, sem qualquer esperança de um futuro brilhante. Logo Kelly deu à luz um filho a quem deu o nome de Alan, em homenagem a seu ex-amante. Embora ela nunca pudesse perdoar seu ato desprezível, ela se viu pensando cada vez menos em sua traição e mais nos momentos felizes que compartilharam. Especialmente quando olhou para seu bebê, ficou surpresa com o quanto ele se parecia com seu pai. Ela decidiu que nenhum outro nome combinaria com seu filho. Houve um momento fugaz em que ela considerou informar a Alan que ele tinha um filho, mas o orgulho superou suas emoções. Ela decidiu deixar tudo como estava. Após o nascimento de seu filho, Kelly parecia mais calma e equilibrada. Ela não reagia mais às repreensões e provocações de Brenda, o que só deixava sua madrasta mais irritada. Era doloroso para Kelly ouvir Brenda chamar seu filho de órfão de pai. Porém, ela resolveu permanecer forte e não mostrar suas verdadeiras emoções para ninguém. Quando a criança completou 1 ano e meio, Kelly o colocou no jardim de infância e voltou a trabalhar na fábrica. Ela trabalhava com muito entusiasmo e dedicação, muitas vezes recebendo bônus que irritavam suas colegas de trabalho. Ela não apenas irritava suas colegas, mas também atraía a atenção de todos os homens da comunidade da cidade. Não havia vestígios da Kelly que voltou da capital com o olhar abatido e ombros caídos. Ela parecia mais confiante e atraente e naturalmente começou a ter pretendentes. Porém, Kelly não retribuiu nem aceitou nenhum avanço. Alguns pretendentes persistentes até abordaram seu pai para pedir sua mão em casamento, mas ela os rejeitou com um escândalo e acabou desencorajando todos os pretendentes. Os moradores locais acreditavam que ela era louca e começaram a fofocar mais uma vez. Eles não conseguiam entender por que essa mãe solteira se recusava a se casar. Achavam que ela deveria ficar grata por alguém querer levá-la e seu filho. Mal perceberam que Kelly não precisava de pretendentes ou maridos. Após sua experiência com Alan, ela não confiava mais nos homens e acreditava que ninguém mais poderia amá-la tanto. Além disso, Kelly não conseguia compreender por que deveria se casar com alguém da cidade se não tinha intenção de ficar lá. Seu sonho era eventualmente se mudar para a capital, para que seu filho pudesse frequentar uma boa escola e, eventualmente, ir para a faculdade. Além disso, ela não queria que Alan continuasse crescendo sob o mesmo teto que a bruxa Brenda, que constantemente o maltratava e tentava influenciá-lo negativamente. Infelizmente, realizar seu sonho de se mudar não foi fácil. O salário na fábrica de costura era muito baixo, para dizer o mínimo, e criar um filho exigia dinheiro. Para atingir seu objetivo, Kelly fez sacrifícios e economizou cada centavo que pôde. Finalmente, chegou o momento em que Kelly percebeu que estava pronta para se mudar e que havia economizado dinheiro suficiente para pagar adiantado vários meses de aluguel de um apartamento na cidade. Foi nesse exato momento que ocorreu um encontro fatídico. Quando Kelly viu Alan à sua frente, ela entrou em pânico. Ela não sabia como reagir à aparição dele, pois ela odiava e continuava a amá-lo. Mas por que ele estava olhando para ela com aquele olhar frio e arrogante, como se ela fosse culpada de algo? Ela queria desaparecer ou se esconder em algum lugar só para evitar encontrar os olhos de Alan. Aproveitando o caos quando os trabalhadores começaram a bombardear o novo chefe com perguntas, ela fugiu rapidamente da reunião e foi para casa, alegando estar doente. Alan imediatamente percebeu a fuga de Kelly. Ele estava com raiva dela todos esses anos, e agora sua raiva ficou ainda mais forte. Bem, ela não pode fugir para sempre, pode? Não hoje, mas talvez amanhã ou depois eu finalmente vou enfrentá-la e perguntar-lhe por que me abandonou tão covardemente há 7 anos, pensou Alan. Enquanto Kelly correu para casa, trancou-se em seu quarto e chorou até a noite. Por tantos anos, ela tentou ser forte e manter suas emoções sob controle, mas com um encontro inesperado com seu amor passado, toda a negatividade acumulada ao longo de 7 anos a dominou. À noite, o pequeno Alan de repente apresentou febre. Tiveram que chamar um médico. Naturalmente, Kelly não pôde ir trabalhar na manhã seguinte, então ela ficou com o filho. Ela informou seu chefe de que estaria de licença médica pelos próximos dias.
Enquanto Alan já estava na fábrica, ele não conseguia se concentrar no trabalho, pois estava esperando que Kelly melhorasse. Por motivos óbvios, ela não apareceu. Fingindo ser um chefe rigoroso, ele começou a questionar por que um dos trabalhadores estava ausente. Quando soube que ela estava de licença médica, ele não acreditou. Estava convencido de que Kelly estava apenas evitando-o. De repente, um dos funcionários disse: "Ela tem um filho doente, então ela não estará aqui por alguns dias." Ouvindo sobre a criança, Alan ficou ainda mais irritado. Então, enquanto ele sofria anos de solidão, ela não perdeu tempo. Ela se casou e teve um filho. Naquele momento, ele não tinha ideia das revelações que viriam. Enquanto trabalhava, as mulheres gostavam de fofocar e espalharam rumores. Já que Kelly estava ausente naquele dia, suas colegas decidiram discutir sobre ela. Quando Alan percebeu que elas estavam sussurrando sobre ela, ele escutou. Elas falavam em voz baixa, então ele não pôde ouvir muito. Mas ele aprendeu algumas coisas interessantes. Descobriu que Kelly não era casada, e não estava claro quem era o pai de seu filho. De repente, um pensamento passou pela mente de Alan: o filho poderia ser dele. Mas como ele poderia descobrir quantos anos o menino tinha? Ele não poderia perguntar diretamente às pessoas, pois ainda era tímido e não queria dar motivo para fofoca. Finalmente, decidiu que tinha que ir até a casa de Kelly e conversar com ela cara a cara. Foi ao Departamento de Recursos Humanos e solicitou os registros de pessoal das funcionárias da fábrica. Ao encontrar a pasta de Kelly, ele memorizou o endereço dela e foi até lá após o término do expediente. No caminho, Alan ponderou sobre o que diria a Kelly e como exigiria uma explicação dela. Porém, quando chegou ao portão da casa e viu sua amada na varanda, ele esqueceu tudo. O que aconteceu a seguir o deixou sem palavras. De repente, um garotinho travesso de calça azul e camisa verde saiu correndo de casa e correu entusiasmado até sua mãe, contando algo a ela. Então, a criança viu um estranho parado no portão e olhou nos olhos dele atentamente. De repente, o menino sorriu e, com um grito de alegria, disse: "Papai", e correu em direção a Alan. Kelly ficou confusa e tentou segurar a criança, mas já era tarde demais. Agora, todas as cartas estavam na mesa. Acabou que todos esses anos Kelly manteve uma única foto deles juntos, na qual pareciam felizes. Ela não teve coragem de rasgá-la ou jogá-la fora. Quando o menino cresceu e começou a perguntar sobre seu pai, Kelly mostrou-lhe a foto. Claro que ela não poderia contar ao filho sobre a traição, então simplesmente disse que o pai dele estava longe, mas um dia ele definitivamente viria. Agora Kelly percebia que não podia mais adiar e que eles precisavam conversar. Ela pegou seu filho pela mão e o conduziu para dentro de casa. Então, voltou para falar com Alan, que parecia chocado. Eles se afastaram de casa e foram para um bosque onde ninguém os veria ou ouviria. Alan foi o primeiro a quebrar o silêncio com uma pergunta: "Como você pôde esconder meu filho de mim?" "Da mesma forma que você escondeu de mim sua noiva grávida", deixou escapar Kelly, virando-se ressentida. Eles começaram a se encher de censuras até perceberem como haviam sido enganados. Alan jurou que não conhecia e nunca conheceu ninguém chamado Ritter. Mas, com base na descrição, ela se parecia com Mônica, filha da melhor amiga de sua mãe. Aparentemente sua mãe orquestrou toda essa farsa para se livrar de sua nora indesejada, e funcionou. Ela mais tarde se repreendeu repetidamente por deixar seu filho infeliz, pois ele nunca amou ninguém ou construiu um novo relacionamento após a partida de Kelly. Em seu leito de morte, ela se arrependeu do que tinha feito, mas não conseguiu confessar tudo ao filho. Quando tudo ficou claro, Kelly sentiu-se extremamente envergonhada de quão tola e imprudente ela havia sido 7 anos atrás. Era assustador pensar que, por causa de seu orgulho tolo, ela havia se privado do homem que amava e deixado seu filho sem pai. Se ela tivesse ligado para Alan naquela época, tudo teria sido diferente. Mas o passado não poderia ser desfeito e antigos erros não podiam ser corrigidos. Agora, eles tinham que pensar no futuro e encontrar uma maneira de reconstruir seu relacionamento. Alan estava com raiva e ressentido com Kelly. Ele não conseguia perdoá-la pelos anos perdidos, então por algum tempo ele não falou com ela. No entanto, ele visitava seu filho todos os dias e passava muito tempo com ele.
Além disso, ele tinha que enfrentar Kelly no trabalho, e em algum momento, seus antigos sentimentos reacenderam com um vigor renovado, ofuscando suas queixas do passado. 7 anos depois, os amantes se reuniram, dando às pessoas algo novo para fofocar. Os moradores locais que não sabiam nada sobre o relacionamento de Alan e Kelly, inventaram todo tipo de histórias. No entanto, o casal feliz não se importou nem um pouco. Logo eles deixaram seus empregos e partiram com o filho para construir uma vida feliz em uma nova cidade, onde nada os lembrava das tristezas que experimentaram no passado. Se você gostou da história, por favor, dê um like e se inscreva no canal.